Como o estoicismo torna você atraente, sem precisar ser rico. Sabedoria estoica. O mito da atração masculina. Se tudo o que te ensinaram sobre ser atraente estiver errado, o que sobra quando o dinheiro não está na equação? O que permanece quando o status cai? O que sustenta um homem quando os aplausos cessam? A maioria acredita que atração é algo que se compra, se exibe ou se prova. Mas o estoicismo revela uma verdade desconfortável. O homem mais atraente é aquele que não precisa convencer ninguém de nada. Existe um magnetismo que não nasce da aparência, nem do poder financeiro. Ele surge quando um homem está em paz consigo mesmo, quando não implora atenção, quando não negocia princípios para ser aceito. Esse magnetismo não pede permissão, ele acontece. E justamente por não depender de fatores externos, ele permanece quando tudo o resto falha. O erro comum é confundir atração com desempenho. Muitos homens vivem em função de parecer interessantes, bem-sucedidos, desejáveis, e quanto mais tentam provar valor, mais denunciam a própria carência. A necessidade grita, a insegurança transpira. O estoico entende algo que poucos compreendem. A ausência de necessidade é profundamente atraente. Quem não precisa, escolhe. Quem escolhe, lidera. Quem lidera, marca presença. A atração verdadeira nasce da estabilidade interior, da mente que não oscila conforme o humor do ambiente, do homem que entra em qualquer situação sem pedir validação, sem competir, sem se diminuir. Ele observa, ele sente, ele decide, e essa decisão constante de permanecer centrado cria um campo silencioso ao redor dele. As pessoas sentem, não sabem explicar, mas sentem. Marco Aurélio escrevia para si mesmo que a tranquilidade da alma é a maior fortaleza. Não para impressionar os outros, mas para não ser escravo deles. O homem que domina a própria mente não precisa de dinheiro para ser interessante. Ele é interessante porque não se perde, porque não reage como todos, porque permanece inteiro quando a maioria se fragmenta. Atração não é barulho, é coerência. É postura, é a calma de quem não está desesperado por aprovação. É o silêncio de quem sabe que não precisa provar nada. Em um mundo onde todos tentam se destacar, o homem que não disputa a atenção se torna impossível de ignorar. Este vídeo não vai te ensinar truques sociais, não vai te prometer resultados rápidos, vai te mostrar como o estoicismo constrói por dentro aquilo que o mundo tenta fabricar por fora. Porque quando o caráter está alinhado, o magnetismo é consequência, e consequências não precisam ser anunciadas, elas aparecem. Se você está disposto a abandonar a ilusão de que precisa de dinheiro para ser valorizado, prepare-se. O que vem a seguir não é confortável, mas é libertador. Vamos desmontar a ideia de valor que te venderam e revelar por que tantos homens vivem presos àquilo que nunca os tornou realmente atraentes. A ilusão do valor atribuído. Desde cedo, ensinaram ao homem que, para ser respeitado, precisa conquistar símbolos. O carro, o relógio, a conta bancária, a aprovação dos outros. Criaram uma fantasia social onde o valor de um homem é medido por aquilo que ele exibe, não pelo que ele é. Essa ilusão de valor atribuído escraviza milhões, porque para mantê-la, ele se torna refém de performance constante, de máscaras bem polidas, de um esforço contínuo para parecer algo que talvez nunca tenha sentido de verdade. O homem comum corre atrás de validação, compete por atenção, tenta conquistar mulheres, admiração ou posição, porque acredita que se não tiver isso será invisível. E esse desespero o torna raso, previsível, frágil. Quanto mais precisa de algo externo para se sentir valorizado, mais perde sua essência. Seu estoico, ao contrário, rasga esse contrato invisível com a sociedade. Ele decide não mais buscar valor fora, ele constrói esse valor por dentro. A verdade é que o valor atribuído pode ser dado e retirado a qualquer momento. Uma crise econômica pode apagar status. Um erro pode manchar reputação. Uma traição pode destruir imagem. Tudo o que vem de fora é instável. Mas o que vem de dentro, o que é forjado com disciplina e consciência,
ninguém pode tirar. O homem que entende isso para de mendigar reconhecimento e começa a viver com soberania. O estoicismo ensina que aquilo que não está sob seu controle não deve ser fonte de ansiedade, e o julgamento dos outros nunca esteve. Marco Aurélio não escreveu para impressionar o mundo. Escreveu para não perder a si mesmo em meio às pressões de governar um império. Ele sabia que até os homens mais poderosos podem se tornar pequenos quando colocam seu valor nas mãos alheias. O homem de alto valor não se define por likes, elogios ou olhares. Ele se define pela fidelidade ao próprio código, pela forma como age quando ninguém está observando, pela clareza do que aceita e do que recusa. Ele pode não ter fama, pode não ter luxo, mas carrega algo que poucos carregam: consciência limpa e presença firme. E isso, por si só, o torna mais magnético do que qualquer imagem que o dinheiro possa criar. Quando você abandona a ilusão de que precisa parecer alguém para ser valorizado, surge um novo tipo de liberdade. Você para de gastar energia tentando preencher expectativas alheias. Começa a construir seu valor em silêncio. Passa a atrair, não por carência, mas por consistência. E no processo, deixa de ser mais um tentando impressionar. Torna-se aquele que ninguém consegue ignorar. No próximo capítulo, você vai descobrir como a ausência de necessidade transforma a sua presença. E por que o homem que não precisa conquistar se torna, paradoxalmente, o mais desejado. O efeito da autossuficiência emocional. Existe um tipo de homem que entra em um ambiente e não precisa de nada. Não busca aprovação, não espera elogio, não se molda ao que esperam dele, e por isso mesmo ele se torna inevitável. As pessoas o notam sem saber exatamente por quê. Há algo na maneira como ele se comporta, como se carrega, como observa tudo com calma e fala apenas o necessário. Esse algo é a autossuficiência emocional, e ela é uma das forças mais atraentes que um homem pode possuir. A maioria dos homens busca conquistar para se sentir seguro. Acham que se tiverem alguém do lado, um corpo ao alcance, uma validação constante, finalmente se sentirão valorizados. Mas a necessidade destrói a atração. O desejo desesperado de ser aceito se transforma em carência visível, e a carência repele. Um homem que precisa, que pede, que espera algo de fora para se sentir inteiro, acaba se tornando previsível, ansioso e facilmente manipulável. O homem estoico segue por outro caminho. Ele constrói internamente aquilo que os outros procuram externamente. Ele alimenta a própria mente com disciplina, silêncio e clareza. Ele não procura ser desejado. Ele se compromete a ser digno. Não vive em busca de quem o aceite. Ele vive em harmonia com quem ele mesmo se tornou. E essa harmonia cria uma estabilidade emocional tão rara que imediatamente se torna magnética. A autossuficiência emocional não é frieza, não é isolamento, não é arrogância. É uma paz interior construída com esforço. É a ausência da necessidade de ser aprovado, combinado com a presença constante de um propósito interno. É saber que você é o suficiente, mesmo que ninguém esteja por perto, mesmo que não receba aplausos, mesmo que ande sozinho. Essa convicção silenciosa não pode ser fingida, e quando ela é real, o ambiente responde. As pessoas se sentem atraídas por quem está em paz, por quem não se abala facilmente, por quem não tenta controlar. O homem autossuficiente não pressiona, não força, não mendiga. Ele observa, ele escolhe. Ele se move com leveza porque sabe que não depende de ninguém para se sentir inteiro. Isso não o torna insensível, mas seletivo. Ele se envolve por escolha, não por carência. Ele se conecta porque quer, não porque precisa. A autossuficiência emocional também é percebida nos momentos de crise. Quando tudo desaba, o homem comum entra em pânico, perde o controle, procura alguém para culpar. O estoico permanece, sente o impacto, mas não se desintegra. Ele respira mais fundo. Ele pensa com mais calma. Ele age com mais precisão. E esse domínio, essa presença lúcida mesmo diante da instabilidade, é exatamente o que faz com que outros o respeitem, o escutem e o desejem. Marco Aurélio dizia que o maior poder está em permanecer inteiro,
quando tudo ao redor quer te fragmentar. E essa força é construída através da disciplina diária de não reagir como todos, de não buscar fora aquilo que só se conquista dentro. A autossuficiência emocional não nasce pronta, ela é forjada no desconforto, nas noites em que ninguém liga, nos dias em que você falha e precisa levantar sem aplausos, nos momentos em que tudo em você pede distração, mas você escolhe silêncio, escolhe continuar. É por isso que o homem estoico, mesmo sem intenção de seduzir, se torna irresistível. Ele é raro, ele é estável, ele é inteiro. E num mundo de ruído, instabilidade e desespero por atenção, ele se torna um porto, um referencial, um ponto de ordem em meio ao caos. E isso por si só é profundamente atraente. No próximo capítulo, você vai entender como o silêncio não é ausência de presença, mas a linguagem dos que realmente comandam. E porque o homem que fala pouco, mas observa tudo, conquista mais do que aquele que tenta convencer. Silêncio que magnetiza. O homem comum fala demais, explica demais, justifica demais, gasta palavras para tentar conquistar o respeito que não sustenta com postura. Já o homem estoico se move em silêncio. Ele não se exibe, ele não pede espaço, ele não força reconhecimento, e justamente por isso torna-se impossível de ignorar. Existe algo profundamente atraente em quem domina a própria boca e transforma o silêncio em presença. Vivemos em uma era barulhenta. Todo mundo quer ser ouvido, validado, admirado. As redes sociais amplificaram essa necessidade coletiva de expressão constante. Mas em meio ao ruído, surge um homem que cala, que observa, que só fala quando necessário, que economiza energia verbal e investe na intensidade da presença. Esse homem não precisa convencer ninguém. Ele está ali, e isso basta. O silêncio, quando nasce de um centro firme, comunica mais do que qualquer discurso. Ele transmite domínio, clareza, confiança. As pessoas percebem que aquele que fala pouco sabe mais do que parece, que ele enxerga mais do que revela, e que, por trás de cada gesto calmo, existe uma mente disciplinada que não se deixa capturar por qualquer provocação. Isso gera tensão, gera curiosidade, gera respeito, porque quem não se explica, não se abaixa. O homem estoico aprendeu que falar menos é preservar poder, que explicar demais é se expor demais, que justificar-se é, muitas vezes, um ato de fraqueza. Ele aprendeu que o verdadeiro controle está em responder somente quando necessário, que a pausa, quando bem usada, tem mais impacto do que uma frase ensaiada, que o silêncio, em certos contextos, é uma resposta absoluta, e, nesse domínio, ele cresce. Esse tipo de silêncio não é apatia, não é ausência de opinião, é estratégia, é presença pura, que é a habilidade de se posicionar com o corpo, com o olhar, com a energia, sem precisar verbalizar o tempo todo. Quando o homem aprende a sustentar o silêncio sem desconforto, ele muda a dinâmica de qualquer ambiente. Ele impõe um ritmo próprio. Ele obriga os outros a se adaptarem. E isso é extremamente raro. A maioria dos homens se apressa para preencher qualquer espaço com palavras. Sentem pavor do vazio, como se o silêncio fosse uma ameaça à sua relevância. Mas o homem de alto valor entende que o vazio não precisa ser preenchido. Ele precisa ser dominado. Quando você consegue sustentar o silêncio com tranquilidade, sem sentir que está perdendo poder, é porque o poder já está em você. E os outros percebem isso com clareza. Marco Aurélio governava um império, e mesmo assim escrevia para si mesmo todos os dias, em silêncio. Ele sabia que o ruído externo só pode ser equilibrado com profundidade interna, e que quanto mais barulhento o mundo se torna, mais forte se torna aquele que cultiva o silêncio. O estoico não fala para ser aceito, ele fala para ser exato. E quando cala, cala com intenção. Esse tipo de comportamento muda a percepção ao seu redor. As pessoas passam a escolher melhor as palavras ao falar com você. Elas sentem que você escuta com atenção, mas que não está disponível para qualquer coisa. Sentem que você está ali por escolha, não por carência.
E isso cria uma espécie de campo magnético, um espaço onde sua presença pesa mais do que 1000 vozes gritando ao redor. O silêncio do homem estoico não é omissão, é domínio, é uma escolha consciente de se manter firme, atento, estratégico, e por isso ele atrai. Porque num mundo de excesso o que é raro se destaca, e o silêncio é uma raridade. Quando nasce do controle interno, ele se torna irresistível. No próximo capítulo você vai entender como o corpo, antes mesmo da fala, denuncia quem você é. E por que o homem que domina sua mente transforma seu corpo em uma linguagem que não pode ser ignorada. Corpo como extensão da mente treinada. O corpo fala antes da voz. Antes que você diga qualquer coisa, sua postura, seu ritmo, seu olhar já revelaram tudo. A forma como você entra em um ambiente, como ocupa o espaço, como move as mãos ou permanece imóvel. Tudo comunica. O homem comum ignora isso. Ele foca no que diz, mas não percebe como se entrega antes mesmo de abrir a boca. Já o homem estoico compreende que o corpo é o reflexo fiel da mente, e por isso treina o corpo como parte da sua filosofia. A presença física não é apenas aparência. É a manifestação externa de um centro interno bem alinhado. Quando um homem está em guerra com seus pensamentos, o corpo denuncia. Ombros caídos, olhar ansioso, respiração descompassada, mãos inquietas. Quando a mente está frágil, o corpo se curva. Quando a mente está forte, o corpo se ergue. É impossível dissociar uma coisa da outra. Por isso, o treinamento estoico é total. Ele não começa na academia, ele começa no domínio do pensamento. Um homem com postura firme, olhar sereno e gestos deliberados emana poder. Não porque está tentando parecer forte, mas porque está calmo por dentro. A tranquilidade gera peso. A leveza gera impacto. A forma como você se move cria a primeira impressão e muitas vezes a definitiva. Não importa o que você diga depois, se o corpo já comunicou fraqueza ou agitação. O homem que domina a mente transforma o corpo em linguagem, e essa linguagem é lida por todos ao redor, mesmo que inconscientemente. Não se trata de teatralidade, não é sobre fingir confiança. Trata-se de habitar o próprio corpo com autoridade. O estoico não anda depressa porque está atrasado. Ele anda com ritmo porque está presente. Ele não gesticula para chamar atenção. Ele movimenta o corpo com intenção, porque cada gesto nasce de uma mente clara. Ele não precisa levantar a voz para se fazer respeitar. Ele sustenta um olhar firme, uma respiração controlada e uma presença tão estável que o ambiente se adapta a ele. O corpo também é o primeiro a trair quando a intenção é fraca. O homem que vive tentando agradar mexe demais os olhos, sorri sem convicção, inclina o tronco em direção ao que deseja. Está sempre implorando com o corpo aquilo que a boca não tem coragem de pedir. O estoico não implora, ele observa, ele reconhece, ele recusa o que não se alinha. E isso se reflete imediatamente na forma como ele se posiciona, como se senta, como espera, como caminha. Ele não está em busca de aprovação, ele está em estado de presença. A maneira como você respira também revela o estado da sua mente. Respiração curta, peito contraído, ritmo acelerado, tudo isso é sinal de tensão interna. O homem estoico treina sua respiração como parte da própria presença. Ele inspira com consciência, expira com domínio e permanece estável enquanto outros se afogam na ansiedade. Esse tipo de presença é sentida no ambiente. Ela gera respeito sem esforço, porque o corpo inteiro comunica que ali está alguém no comando de si. Marco Aurélio compreendia que o corpo não é inimigo da mente, mas seu aliado, que a postura reflete o pensamento e que o treinamento físico não é vaidade, é um exercício de ordem interior. O corpo é a matéria visível da disciplina invisível. Ele é o termômetro da constância. Ele mostra a cada movimento se você vive em coerência com seus princípios ou se apenas repete frases bonitas sem fundamento. O homem que transforma o próprio corpo em instrumento de presença passa a atrair de forma silenciosa. Ele não precisa forçar.
Ele não precisa seduzir. Ele se torna um referencial de estabilidade, foco e firmeza em meio ao caos. E por isso, onde passa, marca. E por onde marca, permanece. No próximo capítulo, você vai entender por que a frieza, quando usada com sabedoria, é um sinal de poder e não de insensibilidade. E como dominar suas emoções com estratégia transforma o desejo em respeito e o respeito em admiração. Frieza estratégica e domínio emocional. O homem que não domina as próprias emoções será sempre dominado pelas circunstâncias. Ele será reativo, instável, previsível. Um simples olhar atravessado já o desestabiliza. Uma rejeição o transforma em cópia do que despreza. Um comentário negativo o faz perder o foco. Ele se agita com tudo, mas não comanda nada. O homem estoico entende que emoção não controlada é fraqueza visível. E fraqueza visível em qualquer relação de valor cobra um preço alto. A frieza estratégica é a arte de sentir, sem se afogar. É a habilidade de permanecer lúcido enquanto o mundo ao redor grita. Não se trata de insensibilidade, mas de direção. O homem que treina esse hábito não reprime, ele observa. Ele reconhece a emoção, mas não permite que ela o conduza. Ele escuta a raiva, mas não a solta. Ele sente a tristeza, mas não se rende. Ele absorve o impacto, mas permanece firme. E essa estabilidade emocional o torna automaticamente atraente. Num mundo onde todo mundo está reativo, quem permanece frio chama atenção. Frio, aqui, não é ausência de sentimento, mas presença de domínio. É o homem que sabe o que sente, mas escolhe como, quando e se deve demonstrar. Ele não é movido por impulsos. Ele é movido por princípios. Sua linguagem é diferente. Seu ritmo é outro. Enquanto todos querem reagir rápido, ele espera o momento exato. E quando se move, tudo em volta silencia. Esse tipo de frieza exige um trabalho interno profundo. Não se aprende em frases prontas, mas na prática constante. No momento em que você é provocado e não responde. Quando é rejeitado e não se anula. Quando sente o ego ferido, mas recusa a vingança. É nesse espaço de pausa que o verdadeiro poder cresce. A capacidade de conter a explosão cria uma energia comprimida que é sentida. E o mundo respeita o homem que pode destruir, mas escolhe não fazê-lo. Frieza também é clareza. É enxergar o que está por trás das ações dos outros. É perceber o jogo emocional escondido nos relacionamentos. É ver quando alguém quer te desequilibrar só para testar seu valor. E ao invés de cair na armadilha, sorrir com os olhos. Permanecer em silêncio. Aguardar. O homem que domina isso não apenas se protege, ele se eleva. Marco Aurélio, em meio à guerra, não reagia com fúria, reagia com reflexão. Epicteto, sendo escravo, não chorava por liberdade. Conquistava a liberdade onde ninguém podia tirá-la, dentro. Eles sabiam que todo excesso emocional é arma contra si mesmo, que a raiva descontrolada denuncia fraqueza, que o desespero escancara carência e que quem grita geralmente perdeu o controle muito antes de abrir a boca. Por isso, o homem estoico é atraente sem esforço, porque ele não está tentando agradar, não está tentando controlar, ele está inteiro. A frieza estratégica passa segurança, e segurança é um dos sinais mais potentes de poder masculino. As pessoas se sentem protegidas perto dele. Sabem que ele não desmorona. Sabem que mesmo sentindo tudo, ele continuará firme. Quem governa a si mesmo, governa qualquer ambiente. E quem governa qualquer ambiente, se torna centro. E o centro atrai, sem gritar, sem seduzir, sem se justificar. No próximo capítulo, você vai descobrir como o estoico se torna marcante sem fazer esforço para ser visto. E por que o homem que não precisa ser notado acaba sendo o mais lembrado. A arte de não precisar ser notado. Existe algo profundamente poderoso em um homem que não precisa ser visto para se fazer presente. Que não busca os holofotes, mas os atrai pela firmeza da própria existência.
Enquanto muitos tentam chamar atenção com exageros, com discursos forçados, com posturas artificiais, o homem estoico se move em silêncio. E justamente por isso se destaca. Porque em um mundo onde todos gritam, quem permanece calado transmite força. O homem comum vive com medo de ser esquecido. Por isso exagera, exibe, compensa, busca constantemente ser notado para não se sentir invisível. Essa urgência o enfraquece. A ansiedade por aceitação o torna volátil. Ele se molda ao ambiente para agradar. Adapta opiniões para ser aceito. Faz concessões para manter pessoas ao lado. E no processo, se apaga. Perde sua forma original. Torna-se mais um entre muitos. O homem estoico faz o oposto. Ele não entra em um lugar para ser notado. Ele entra com presença. E presença não é barulho. Presença é o silêncio que pesa. É o olhar que atravessa. É a postura que não se curva. Ele não compete com ninguém, porque não precisa. Ele não está tentando vencer uma corrida social. Está apenas sendo exatamente quem é, com clareza, com estabilidade, com propósito. Marco Aurélio escreveu que a alma tranquila é o melhor trono, e essa tranquilidade é visível. O homem que não tenta provar nada transmite uma paz desconcertante. Ele não tem pressa de se explicar, ele não precisa justificar suas escolhas. Ele carrega um código interno tão firme que sua simples presença já comunica autoridade. Não a autoridade imposta, mas a autoridade percebida. A ausência da necessidade de ser notado cria uma liberdade brutal. Quando você não está preocupado com o que pensam de você, começa a agir com muito mais clareza. Suas decisões deixam de ser influenciadas por expectativa alheia. Suas ações passam a refletir intenção, e não reação. Isso, por si só, muda completamente a forma como os outros te enxergam. Quem vive tentando chamar atenção, perde energia. Vive em função da opinião dos outros. Já quem se posiciona com firmeza em silêncio, gera curiosidade. As pessoas querem saber quem ele é. De onde vem tanta calma? Por que ele não se abala? Por que ele não precisa do jogo social para se sentir valorizado? Ele se torna uma interrogação no meio da multidão de afirmações vazias, e por isso se torna inesquecível. Esse tipo de magnetismo não é fabricado. Ele é consequência de uma construção interna. O homem que vive de acordo com os próprios princípios, que treina sua mente, que silencia o ego e age com retidão, não precisa levantar a mão. O ambiente o reconhece, porque sua energia é diferente, seu ritmo é outro, sua presença desloca o ar. Não precisar ser notado não significa ser passivo. Significa ser seletivo. Significa agir apenas quando necessário, com a força exata na hora exata. O estoico não desperdiça movimento. Ele não disputa reconhecimento. Ele se move em silêncio. E cada passo dado com essa consciência o aproxima mais do centro. E o centro é sempre o lugar mais difícil de ignorar. No próximo capítulo, você vai entender como a disciplina, quando internalizada, altera não apenas sua rotina, mas sua vibração. E por que um homem disciplinado atrai mesmo em silêncio, como se carregasse um código invisível que os outros instintivamente respeitam. Autodisciplina, como feromônio invisível. Há algo no homem disciplinado que se impõe mesmo no silêncio. Ele não precisa dizer que está focado. Seu olhar revela. Não precisa falar sobre seus hábitos. Seu corpo demonstra. Não precisa anunciar que tem uma rotina. Sua presença comunica constância. A disciplina verdadeira é invisível nos detalhes, mas visível no impacto. Ela molda o jeito de andar, o ritmo da fala, a precisão das decisões. E é exatamente essa consistência silenciosa que cria um magnetismo raro, profundo, respeitado. A maioria dos homens busca seduzir com aparência, com palavras ensaiadas, com gestos forçados. Mas o impacto dura pouco, porque o que atrai de verdade não é o que brilha, mas o que sustenta. E nada sustenta mais do que a disciplina. Ela é um código oculto. Uma vibração que se manifesta nas atitudes. O homem que cumpre o que promete para si mesmo
carrega um tipo de energia que impõe respeito. Ele se torna confiável. E confiança é o núcleo da atração verdadeira. A autodisciplina não é algo que se grita, é algo que se respira. Está na escolha de levantar cedo quando ninguém obriga. Está na decisão de treinar mesmo sem motivação. Está no controle de impulsos que poderiam destruir o que ele está construindo. Cada uma dessas escolhas cria uma armadura invisível. E essa armadura protege, fortalece e atrai, porque mostra sem palavras que ali existe estrutura, que ali há comando interno. O homem indisciplinado vive oscilando. Um dia está bem, no outro se sabota. Um dia promete, no outro foge. Ele pode ser intenso, mas é inconsistente. E intensidade sem direção é apenas barulho. O estoico entende que a força de um homem não está em grandes momentos de glória, mas na constância silenciosa do dia comum, na repetição incansável daquilo que constrói sua identidade. Ele treina mesmo sem aplausos. Ele estuda, mesmo sem urgência. Ele age, mesmo sem testemunhas, porque entende que o valor real não está no palco, mas na preparação. A autodisciplina refina os sentidos, acalma a mente, dá clareza de propósito. O homem que a cultiva não vive refém de desejos momentâneos. Ele escolhe o que constrói, não o que alivia. Isso se reflete na forma como ele fala, como se veste, como age diante de tentações. Sua linguagem não é sedutora, é sólida. Ele não encanta, ele impacta, e por isso atrai com profundidade, porque sua presença comunica. Eu sou aquilo que você não pode manipular. Marco Aurélio compreendia a disciplina como uma prática espiritual, algo que o mantinha centrado em meio ao caos. O estoico moderno entende da mesma forma. Ele não busca ser admirado, mas ser íntegro. Ele não vive para impressionar, mas para sustentar. E nesse processo, constrói uma autoridade que ninguém pode fingir. Uma elegância que nasce do compromisso com o próprio caminho. A autodisciplina também afasta o que não é compatível com sua verdade. Ela filtra, ela seleciona, ela protege. O homem que se conhece e se mantém fiel ao próprio código não aceita migalhas emocionais, relações tóxicas, distrações vazias. E esse tipo de filtro atrai exatamente o que é coerente com sua força. É como um campo energético silencioso, que separa o que constrói do que apenas consome. Quando você caminha com disciplina, seu corpo ganha ritmo, sua mente ganha direção, seu espírito ganha voz. E sem perceber, você passa a ser respeitado em lugares onde antes era ignorado. Você passa a ser lembrado em conversas que nem estava presente, porque a disciplina não forma apenas hábitos, ela forma presença. E presença, quando construída sobre autocontrole e firmeza, se torna inconfundível. No próximo capítulo, você vai perceber por que o homem que não tem a intenção de atrair se torna inevitavelmente o mais magnético, e como a verdadeira sedução nasce quando o foco deixa de ser o outro e se volta para a própria evolução. Atração não é o alvo, é o efeito colateral. O erro mais comum entre os homens que buscam ser mais atraentes é tornar isso um objetivo direto. Agem para impressionar, falam para conquistar, moldam comportamentos e opiniões com a esperança de obter aprovação. E quanto mais tentam seduzir, menos sedutores se tornam, porque tudo que é forçado comunica urgência, e urgência é sinônimo de carência. O homem estoico não tem tempo para isso. Ele não mira ser desejado. Ele mira ser consistente. Ele não quer atrair. Ele quer evoluir. E é justamente esse foco silencioso na própria construção que o torna inevitável. A atração verdadeira é sempre consequência, nunca intenção. É o resultado da maneira como você vive, da firmeza com que sustenta seus princípios, da paz que exala por não depender do olhar dos outros para se sentir inteiro. O homem que entende isso para de atuar. Ele não vive mais em função de validação. Ele caminha com a tranquilidade de quem sabe que seu valor não será descoberto com frases prontas, mas sentido na constância das ações. A maioria vive querendo ser percebido,
forçam presença, aceleram conexões, procuram reconhecimento a cada gesto. O homem estoico abandona essa pressa. Ele vive no ritmo da própria construção. Ele cuida da mente como um templo. Treina o corpo como um instrumento. Fortalece seu espírito na repetição daquilo que poucos estão dispostos a manter. E sem perceber, começa a atrair sem intenção. Começa a ser procurado sem procurar. Começa a ser lembrado sem se anunciar. Quando a evolução pessoal vira foco, tudo o que antes era meta vira bônus. A admiração dos outros passa a ser consequência de um caminho bem trilhado. A confiança cresce porque há clareza. A presença se intensifica porque há estabilidade. O olhar se torna firme porque não carrega cobrança. E as relações, ao invés de serem perseguidas, surgem de forma natural. Porque o homem inteiro que se basta atrai como um ímã. Esse efeito colateral da atração é poderoso porque não pode ser imitado. Não há fórmula de linguagem corporal, truque de comunicação ou técnica de persuasão que substitua a autenticidade de um homem em paz com quem ele se tornou. O que ele emana é mais forte do que aquilo que ele tenta expressar. E é isso que as pessoas sentem. Um tipo de solidez que não precisa ser explicada. Marco Aurélio não escrevia suas meditações para ser lembrado como sábio. Ele escrevia para não se perder em meio ao caos do poder. Ele não buscava seguidores. Ele buscava equilíbrio. E por isso, séculos depois, suas palavras continuam sendo lidas como se tivessem sido escritas ontem. Porque tudo o que é construído com base em verdade resiste ao tempo. E tudo o que é construído para aparecer desaparece assim que o contexto muda. O homem que se compromete com a própria evolução se torna magnético porque não está mais competindo. Ele se eleva para além da comparação. Ele vive com um tipo de integridade que não cede ao jogo social, e isso o torna raro. A raridade por si só atrai, porque o que é raro é procurado, o que é autêntico é respeitado, e o que é estável é desejado em meio ao desequilíbrio constante do mundo moderno. Você não precisa se preocupar em ser atraente, precisa se preocupar em ser inteiro. Porque a verdadeira atração acontece quando um homem abandona a necessidade de ser visto e decide simplesmente viver de forma inegociável com seus princípios. No próximo e último capítulo, você será convocado a abandonar a ilusão e escolher o caminho silencioso do imperador interior. Um chamado para deixar de parecer interessante e, finalmente, se tornar inesquecível. Torne-se inesquecível sem dizer nada. Você não precisa mais parecer interessante. Precisa se tornar inesquecível. E isso não acontece quando você aprende a se exibir melhor. Acontece quando você decide parar de se vender. Quando você abandona o esforço de ser notado e começa a se tornar alguém impossível de ignorar. Essa transição marca a diferença entre o homem que depende da aceitação dos outros para se sentir vivo e o homem que vive tão alinhado com sua essência que se transforma em referência, mesmo em silêncio. Tudo o que foi dito até aqui não é uma técnica social, não é um manual de sedução, é uma convocação para que você abandone a infantilidade da performance e entre na maturidade da presença. Porque ser desejado não é sobre ter dinheiro, beleza ou frases certas. É sobre ter direção. É sobre exalar um tipo de convicção que não precisa de palco. Um tipo de força que não precisa de ruído. Um tipo de integridade que se manifesta nos detalhes e ecoa onde sua voz não chega. O homem estoico, no fim das contas, não busca ser atraente. Ele busca ser justo. Ele não quer se exibir. Ele quer ser coerente. E é por isso que atrai. Porque em um mundo viciado em aparência, o real se torna raro. O autêntico se torna poderoso. O constante se torna imbatível. A verdadeira sedução acontece quando você para de tentar seduzir e começa a construir uma vida que ninguém consegue ignorar. Se você entendeu o que foi dito, então percebe que este caminho é solitário, é interno, é silencioso. Você vai perder algumas pessoas no processo. Vai decepcionar expectativas que nunca deveriam ser suas. Vai andar por espaços onde ninguém te aplaude. Mas se continuar,
vai se tornar o tipo de homem que carrega dignidade no olhar e força nas escolhas. Um homem que transforma o ambiente sem precisar elevá-lo na voz. Marco Aurélio não pedia reconhecimento. Ele escrevia para si. E mesmo assim, o mundo não esqueceu suas palavras. O estoico moderno deve seguir o mesmo princípio. Não fale para impressionar. Fale para registrar sua verdade. Não haja para ser notado. Haja para não se perder. Não caminhe para chegar em algum lugar. Caminhe para tornar cada passo um reflexo de quem você se recusa a deixar de ser. Não há nada mais atraente do que um homem que sabe o que está fazendo aqui, que acorda e cumpre o que se propôs, que respeita o próprio tempo, que domina o próprio corpo, que ouve mais do que fala, que diz pouco, mas diz com precisão, que não precisa convencer ninguém porque sua vida já é um argumento. E esse argumento não pode ser replicado, apenas sentido. Torne-se esse homem, não para ser seguido, mas para que, ao olhar para si mesmo no fim de cada dia, você saiba que não cedeu, que não implorou, que não se curvou, que mesmo em silêncio permaneceu inteiro. Porque quando isso acontece, você se torna mais do que atraente. Você se torna inesquecível.